Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento ao Silene. É uma alegria estarmos reunidos no domingo de temperatura gostosa. Não está chovendo, né? Um solzinho bem leve. Mas, como primeiro instante, a gente ouve sempre a mensagem do nosso momento.com.br. Honrando nossos mortos. Conta-se que um homem colocava flores sob o túmulo de um parente, quando viu outro homem colocar um prato de arroz na lápide ao lado. De forma desdenhosa, lhe perguntou: "O senhor acha mesmo que o defunto virá comer o arroz?" Mais do que depressa, respondeu o interpelado: "Certeza absoluta, no mesmo momento em que o seu vier cheirar as flores." O diálogo parece agressivo, mas o que ressalta é a falta de respeito que temos uns para com a forma de pensar e agir dos outros. Estamos sempre prontos a criticar, sem nos darmos conta de quantas vezes não estaremos nós sendo tolos em algumas das nossas atitudes. Criticamos o vizinho porque coloca alimentos sobre o túmulo, pois guardamos a certeza de que aquele que adentrou a aduana da morte não virá se servir deles. No entanto, não atentamos que nós mesmos estamos acendendo velas e oferecendo flores. Seria de nos indagarmos: será que a queimada iluminará o caminho da consciência de quem se encontra na espiritualidade? O perfume das flores que deixamos sobre o túmulo alcançará a alma onde se encontre, dizendo-lhe que a recordamos? Também mostramos a nossa ignorância quanto a culturas diferentes da nossa. Por que uns colocam alimentos sobre os túmulos, enquanto outros acendem velas e oferecem flores? Por que alguns vão ao túmulo para orar pelos seus mortos, por vezes vindo de muito longe, para assim os homenagear? Por que outros tantos não comparecem aos cemitérios, senão para providenciar os cuidados devidos com o túmulo, e oram em suas casas, em seus templos? Por que uns honram a morte e outros cantam a imortalidade? Isso ocorre porque os homens na Terra nos encontramos em estágios evolutivos bem diferentes uns dos outros. Alguns de nós ainda trazemos o atavismo de eras passadas, quando os antigos entendiam que deviam aos mortos todos os cuidados de quando estavam sobre a Terra. Por isso os alimentavam periodicamente, levando guloseimas e bebidas aos seus túmulos, que tinham lugares próprios para isso. Alguns, libertos desse costume, honramos a morte com outros atavios. Finalmente, outros de nós, tendo ouvido a voz do pastor da Galileia, que ressurgiu da morte, atestando da imortalidade do espírito, entendemos que quem morre prossegue vivo e atuante. Aprendemos que o espírito sopra onde quer, como disse Jesus, e assim compreendemos que não se faz imperioso ir aos cemitérios para dialogar com nossos mortos. O diálogo acontece pelo pensamento, e os fios sublimes da oração são o melhor intercâmbio. Qual a escada bíblica de Jacó, onde os anjos subiam e desciam dos céus à terra, enviamos as nossas vibrações de saudade, nossos abraços espirituais, recordando-os nas imagens vivas da nossa mente. E tranquilos, com eles nos encontramos, enquanto o sono físico nos recupera as forças. Vamos ao seu encontro,
arrefecemos um pouco a grande noite da saudade e formulamos votos de logo mais nos reencontrarmos, outra vez na espiritualidade. Tudo reside no entendimento de cada um. Por isso, respeitemos as manifestações diversas das nossas quanto à morte. Mas, de nossa parte, continuemos a dar mostras de que somos os discípulos do Mestre da imortalidade, Jesus Cristo, que nos legou uma tumba vazia, a fim de que o recordássemos sempre glorioso na ressurreição do Espírito imortal. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Agora nós vamos passar o microfone para a Jane cumprimentar os ouvintes. Ao nosso querido ouvinte, o nosso bom dia nessa manhã agradável, que está até fresquinha, né? É. Pois é, Jane, a gente ouvindo a nossa mensagem aí, a gente tem que respeitar, né, todos os sentimentos, todas o que as outras pessoas acreditam na vida, né? Nem todo mundo pensa, nós estamos num programa espírita, né? Nós pensamos de uma forma diferente, mas de uma maneira geral, eu acho que cada um deve reverenciar os seus mortos da maneira que ele acha, que ele acredita, que ele pensa, que ele tem fé. Então, de acordo com o pensamento de cada um, né? A gente tem no livro Ave Luz, que a Jane vai ler os tópicos aí para nós, a gente tem a respeito do pensamento de Jesus sobre o respeito, né? Porque respeitar as posições alheias. A historinha, como ela vai pegar na metade, é uma historinha de Felipe. Felipe, ele vai com um farnelzinho para falar sobre os ensinamentos de Jesus. E ele estava andando, viu, estava sol, ele viu uma árvore frondosa lá, e um senhor sentado, um velhinho sentado, e começou a falar para esse velhinho, né, sobre Deus e tal. Aí o velhinho ficou nervoso, falou, eu não acredito em Deus, né? Ele falou, não, mas ele falou, Deus nunca apareceu para mim. Aí ele falou, não, mas eu posso mostrar o Filho de Deus para o Senhor, né? Jesus de Nazaré, que já fez muitas curas, já levantou paralíticos, já curou cegos, etc. Todas as curas ele falou. E aí o velhinho ficou tão nervoso que virou as costas, levantou, pegou a bengala e foi reclamando que ele tinha acabado de acordar, que o outro tinha atrapalhado ele. E ele ficou triste. Também foi embora, foi andando. E queria encontrar Jesus, né? Para poder perguntar. E quando eles se encontraram à noite, era a reunião que eles costumavam fazer na casa de Simão Pedro. Aí o Felipe não conseguia esquecer aquele momento, né? Que ele não conseguiu ajudar o velhinho chamado Simão. E ele perguntou a Jesus, né? Se Jesus poderia ajudá-los a entender o respeito aos outros. Como que deveria ser o que se chama praticar o amor ao próximo, respeitando. Aí ele sentou e ficou esperando Jesus, né? E o livro está no Ave Luz, diz que os olhos cintilantes de Jesus seguiam seus companheiros, e ele começou assim a resposta. Felipe, isso a gente tem que ler, porque os ensinamentos de Jesus não tem jeito, é bonito e é profundo. Felipe,
Que a paz de Deus esteja em teu coração. O apreço que devemos ter às pessoas e em certo ponto até aos animais, exige de nós muita acuidade, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, e que logo saberás como deves agir para com eles. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para os nossos semelhantes. É importante, quando atingimos determinado progresso na engenhosa arte de viver bem. No entanto, é meio perigoso o fanatismo, a pessoa achar que só ela está certa, mas ninguém, né? Vestir a capa de missão ou de cumprimento do dever é criar situações melindrosas, fazendo por vezes inimizades. Sei que tens grande dedicação aos velhos e pelas crianças órfãs que atravessam o teu caminho. Porém, não deixes que a piedade se exagere, para que ela não se torne em desespero ou revolta. Procura ajudar à altura das tuas possibilidades e na medida do interesse que o necessitado te mostrar. Sair procurando a esmo a quem socorrer ou a quem doutrinar fará com que a mágoa se instale em teu coração, podendo até enraizar-se, tornando difícil a desaprovação. Aí Jesus deu uma paradinha, o clima estava de paz, ele falou assim: Felipe, não esqueces o velho sultão um só momento. Ó, Jesus sabia tudo, gente. Ele sabia até o nome do velho que o Felipe tinha encontrado. Parecia que ele estava vendo tudo, e ele via mesmo, né? Não esqueces o velho sultão um só momento, achando que foste por demais exagerado com o ancião. Poderias ter conversado sobre outros assuntos sem levares o velho à irritação. Com pouco espaço de tempo, ficaria sabendo da opinião dele acerca da vida espiritual. Assim não fizeste. Foste logo tocando no assunto e o teu tribunal íntimo te acusa, pedindo reparo e sugerindo que não procedas mais assim. Aí, com habilidade, Jesus continuou: meu filho, o acatamento às pessoas é distinção da alma nobre. Quer dizer, você tem que ter tolerância com os outros, porque nem todos vão pensar como nós pensamos e nem agir como pensamos. Cada um tem o seu patamar evolutivo. E Jesus fala isso, ó. O acatamento às pessoas é distinção da alma nobre, mas saber como respeitar é inspiração da caridade integrada ao amor. Olha que lindo isso. Não queiras impor a quem quer que seja o teu ponto de vista. Não deves forçar as consciências a título da vontade de Deus, pois Ele, que é o soberano, que não precisava esperar pela harmonia de tudo que Ele mesmo fez, espera o trigo crescer e prosperar, espera os olivais ficarem no ponto da colheita, espera as fases certas de recolher as uvas, espera por algum tempo a procriação das ovelhas e espera sorrindo pela natureza que nos cerca e pela nossa transformação da ignorância para a sabedoria. E tu, quem és que não pode esperar?
Não te preocupes com a velhice do corpo, no tocante à necessidade urgente de fazer com que a alma que o anima desperte para o Criador. Pois é verdade, te digo, que em muitos casos a que está vivendo como criança é verdadeiramente mais velha e amadurecida para as coisas do Espírito. Se queres entrar nos corações alheios para levar a boa nova do reino de Deus, isso nos dá muita alegria. Todavia, Filipe, espera que os corações abram as portas dos sentimentos. O fruto verde dificilmente tem sabor e, acima de tudo, é nosso dever respeitar o ambiente alheio. Espera, mesmo sendo convidado para adentrar o lar que não seja o teu. Aí ele continuou. Todos os companheiros que estavam ali estavam muito interessados porque eles passavam por situações parecidas, né? E aí Jesus finalizou: Filipe, é bom que guardes isso na tua cabeça. Ninguém se perde. Todos somos filhos do mesmo Pai, criados com o mesmo amor. Se alguém reluta e não aceita a verdade agora, o tempo será o portador dela mais tarde. Eu acho que existe tanta lavoura à espera de colheita que parece perda de tempo preocupar-te com plantios novos cujos frutos se encontram verdes. Felipe, procura mais um pouco de meditação, procura a oração que o fanatismo não perturbe e abraça a Deus, meu filho, esperando e trabalhando com fé, que esse mesmo Deus te guiará por todos os caminhos, para que sejas um homem reto, com reta justiça, com reto respeito e com reto amor. Aí o Filipe diz que, o espírito que escreveu, diz que o Filipe tinha vontade de escrever aquilo tudo, mas que como não dava, ele tentou guardar tudo na memória, e que a lua despedia-se da terra naquele momento, sumindo no horizonte, as estrelas, como olhos de Deus, ficavam mais vivas. Quer dizer que era ao anoitecer esse diálogo. Tão bonito, é o respeito ao próximo, é o que Jesus falava. Esses dias nós estávamos dando uma olhadinha na filosofia, e o Immanuel Kant, que foi um dos grandes filósofos do positivismo do século XIX, uma das frases lapidares que muitos usam e não sabem que foi de Jesus é que a gente tem que respeitar o próximo e fazer aos outros o que gostaríamos para nós mesmos. No momento em que a humanidade amadurecer e começar a agir desse jeito, nós não vamos precisar de polícia, gente, nem de prisão, porque as pessoas vão seguir o Cristo, vão respeitar umas às outras de conformidade com os ensinamentos dele. Olha que bonito, é quando a moralidade do ser humano subir, porque nós estamos numa época difícil, em que estamos vendo o desrespeito graçando, né? Nossa, parece que as pessoas esqueceram. As pessoas querem impor sobre as outras. E o que nós deveríamos simplesmente lembrar, o nosso respeito ao próximo, que Jesus pediu. Aí não tem necessidade de ficar uma polícia te vigiando, de ficar a lei humana sobrepondo, porque a lei moral é a lei verdadeira, é aquela que faz o ser, em amadurecendo, fazer o que é certo, independente de leis humanas, ele vai fazer o que é certo. É isso que vai acontecer um dia, quando a nossa humanidade ela progrediu o suficiente. Então nós temos que aceitar, é claro que dentro das possibilidades, porque
A pessoa respeitar o outro e aceitar e ter tolerância com o outro não significa ela ter conivência. Porque conivência é você participar, né, de um erro. Se você tem condição de ver que uma pessoa está cometendo um erro, você vai lá e pode ajudá-la a despertar para ela acertar. Isso é o certo, é você não ter conivência com os erros alheios, mas você aceitar que a pessoa pense de um jeito diferente do seu, é um dever seu, porque o outro tem esse direito, né? Ô Jane, existe um ditadinho que graça, né, na vida material, que diz assim, né? Gosto, religião e futebol não se discute. É verdade. Então, mas o Felipe, no caso aqui, ele estava querendo, né, fazer propaganda de Jesus. Ele estava com Jesus, via tudo que ele fazia. Nossa, então... acho que qualquer um de nós, Silene, se estivesse no lugar dele, ia fazer igualzinho. Porque verdade. Quando a gente vê uma coisa que nos encanta, você quer que os outros participem para ficarem encantados também, né? Pois é. E sabe, Jane, esse livro que você acabou de ler, que eu também trouxe aqui, porque foi... Nós marcamos assim o assunto que nós vamos discutir aqui com o programa. Cada um traz o que acha. E a Jane trouxe esse livro, que é um livro lindo. O psicógrafo é João Nunes Maia. O nome do livro é Ave Luz e o espírito é Shaolin. E é bonito porque ele é inteirinho sobre as conversas de Jesus com os apóstolos. Cada vamos dizer assim, dúvida que um apóstolo tinha, levava à noite, na noitinha, né, como a Jane fala aqui, explicou aqui, levava na reunião para justamente pedir a Jesus algo, né? Que ele é que conhecia tudo, sabia até que o nome do moço era Sultão, ele não estava lá, então ele já sabia tudo. Isso faz a gente lembrar, ô Silene, aquele trecho maravilhoso do Evangelho narrado por João, quando Jesus conheceu o André e o João, né? Os dois discípulos. Ele tinha sido batizado no Rio Jordão pelo João Batista, e o André, que era o irmão de Simão Pedro, e o João, que era o irmão do Tiago, eles estavam lá. Então é uma imaginação nossa pensar que quando eles estavam pescando no lago e Jesus falou, venham comigo que eu vos farei pescadores de homens, que eles tinham acabado de conhecer Jesus naquela hora. Eles estavam com João quando Jesus foi batizado nas águas, e no dia seguinte eles estavam reunidos e Jesus passou e o João Batista falou assim, eis aí o Cordeiro do Senhor. O André e o João acenderam imediatamente uma luz interna, porque eles tinham vindo para isso, eles eram escolhidos do mundo espiritual, então eles foram acompanhando Jesus. E aí Jesus se virou e perguntou, o que é que vocês querem? E eles então falaram, onde o senhor mora? Está tudo lá no Evangelho de João, para quem quiser verificar. E aí Jesus os levou aonde ele estava hospedado e ficaram conversando ali. E aí eles tiveram certeza que estavam diante do Messias. Imagina a energia de amor que brotava do mestre e o que eles sentiram de beleza. Aí o André foi chamar o Simão, o irmão dele, que era o Pedro, né? Convidou, falou, Pedro, não era Pedro ainda, Pedro foi assim, depois, que Jesus é que o chamou de Pedro. Ele falou assim, Simão, encontrei o Messias. Ele falou, da onde que ele é? Lá de Nazaré. Ih, já saiu alguma coisa que preste lá de Nazaré? Aí o André falou, vem conhecer que você vai ver por você mesmo. E aí na hora que ele levou o Pedro lá para casa e Jesus foi apresentado, Jesus falou, Simão Bar Jonas,
sobre essa pedra eu fundarei o meu instituto, né, que é a rocha, a força, né? Aí ficaram conversando, o Simão também ficou encantado. Aí eles estavam indo juntos, o Felipe também foi chamado por eles, já estavam em vários ali, hein? Era o André, o Simão, o Felipe e o João. E eles estavam indo em direção a Cafarnaum, quando o Felipe, ele falou assim: espera um pouquinho, Senhor, que eu tenho que pegar um amigo no caminho que eu combinei com ele. Aí ele foi lá num sicômoro, que é uma figueira que estava meio no deserto, encontrou lá o Natanael, né? E aí ele falou que tinha encontrado Jesus. E aí ele falou: da onde que é? De Nazaré. De Nazaré, mas já veio alguma coisa de bom de lá? Não, vem conhecer. Aí, quando ele foi apresentado para Jesus, Jesus falou assim: eis aí um israelita em quem não há dolo. Ele falou: como é que o senhor sabe? Ele falou: antes mesmo que ele te visse, eu te vi debaixo da figueira. Ele via tudo, ó. Então ele sabia até o nome do Simão aí na história, né? Ele conhecia, ele enxergava, o espírito dele tinha essa capacidade de abarcar o passado, o presente, o futuro, que é o espírito puro, sabe tudo, né, gente? Ele estava momentaneamente numa encarnação missionária de amor ao próximo, mas ele sabia tudo, né? Sabia tudo. A gente pode, vamos dizer assim, nós estamos num programa espírita, né? Poderíamos falar um pouco sobre a imortalidade da alma, porque o Senhor deu muitos exemplos, né, da sua presença depois que ele partiu. E o primeiro deles, que eu acho lindo, que está no livro de um estudo, no livro do Carbachútil, sobre a pesca maravilhosa. Você lembra? Nossa, é maravilhoso. Que eles saíram à noite para pescar, não pescaram nada. Quando estava quase amanhecendo, eles voltaram para a prainha para desistir. Aí, quando eles viram, assim, ainda estavam no barco, assim, meio longinho, viram uma pessoa lá, com uma fogueirinha lá, com peixe, né? Assando um peixe, um pão, um pedaço de pão do lado. E aí Pedro falou assim, Jesus fala para eles não tinham conhecido, fala para eles: vocês pescaram alguma coisa? Então eles falaram: não pescamos nada. Ele falou: então joga a rede para a direita. Encheu a rede, não dava nem quase para eles puxarem. Aí João fala assim para Pedro: Pedro, é o Senhor. Ele conheceu por causa dessa situação, que Jesus tinha feito isso muitas vezes, né? E aí ele fala assim: é o Senhor. Aí Pedro se vestiu, porque ele estava sem a túnica, se vestiu, se jogou na água e foi lá encontrar. Então eu acho lindo, porque essa passagem, Jesus já tinha passado pela cruz, ele já tinha ressuscitado. Então, quando a gente lê nos evangelhos, todas as passagens, até os 500 da Galileia, quando ele ascendeu, ele apareceu várias vezes, né? A segunda aparição a primeira aparição foi para Maria, né? Maria de Magdala. Maria de Magdala, é verdade, não foi para sua mãe. Depois ele foi, apareceu lá para os apóstolos, mas o Tomé não estava. Aí depois ele apareceu para o Tomé. Então ele teve vários momentos de mostrar que existe a imortalidade. E uma vez eu comentei isso para alguém, eu acho que foi na minha família mesmo, porque a minha família tem várias religiões, né? Aí falou assim: mas Jesus é Jesus. Quer dizer, só ele. Ele falou: não vim destruir a lei, eu vou lá preparar-vos o lugar. É só a gente raciocinar, né? Então, raciocinando nessa mensagem que nós ouvimos no Momento.com, né?
a gente pode analisar também sobre a imortalidade. Nós espíritas acreditamos que a vida continua. Eu mesmo levei a minha filha para o cemitério, né, quando ela desencarnou, mas nunca mais voltei lá. Fiz o mesmo com o meu pai, com a minha sogra e com a minha mãe. Já foram até exumados do corpo. Por quê? Porque eu sei que eles não estão lá, né? E quando a gente lê no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, tem uma mensagem maravilhosa do Espírito Verdade que ele fala: meu Pai não quer destruir a raça humana, meu Pai quer que os mortos venham, né, conversar com os encarnados. Ele falou, mas é mortos segundo a carne, porque a morte não existe. O ser pensante, que somos nós, né, ser pensante, ele reveste um corpo físico para que ele possa, no grau de evolução que ele está, ir evoluindo cada reencarnação. Então, quando a gente vê, você sai da vida material um determinado tempo, passa um tempo na espiritualidade, esse daqui é o pensamento, é o que os espíritos nos ensinam. Depois você volta para a continuidade, né, do seu ensinamento. Então, quando a gente vê uma pessoa, como no caso ali, Jesus, quando passou por todo aquele problema de bateram nele, de cuspiram, de colocarem na cruz, ele não fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem, porque ele não estava vendo aquele povo ali, ele estava vendo aquele povo 2000 anos depois. Nas diversas reencarnações, eles teriam também evoluído. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da imortalidade, né, Jônia? Quando as pessoas param para pensar e analisar, que é fruto de meditação. Todo mundo já passou por uma situação que prova isso. Quem que nunca teve um parente que, de repente, a pessoa teve a intuição de que ia desencarnar, ou veio e avisou? Nós mesmos, quando há uns 20 anos atrás, nós já éramos espírita há muitos anos. Tínhamos um tio muito querido e ele era médico. E ele fez uma radioterapia por causa de um câncer no pulmão. E a radioterapia destruiu o pulmão dele. Aí ele foi internado na UTI, numa cidade próxima da nossa, que a nossa naquela época não tinha UTI, ali no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. E ele e o nosso pai eram amicíssimos. Eles eram irmãos, eles estudaram a vida inteira juntos, fizeram medicina juntos, foram fazer residência nos Estados Unidos juntos, voltaram para a minha cidade, fundaram o hospital. Eles andavam assim o tempo todo juntos. Era até admirável, os dois já de idade, velhinhos. O pessoal falava assim, eles andam abraçados pelos corredores do hospital. Aí trabalhavam juntos o dia inteiro. Eu lembro disso, que eu até ria, né? Porque chegava às vezes 6 horas da tarde, nosso pai já estava em casa, que ele chegava entre 6 e 6h30, nossa casa era só virar a esquina praticamente, já dava no hospital, dava para ele ir e voltar a pé. Aí ele falava assim, opa, não telefonei para o compadre Carlos, que era o nosso tio, né? O apelido era Tito. Aí eu dava risada, falava, pai, mas vocês ficaram juntos no hospital o dia inteiro, você vai ter que telefonar para ele. Opa, quando um não ligava, o outro ligava, e ficava, parecendo que não tinham se encontrado, né? E andavam abraçados. Aí quando esse nosso tio foi internado na UTI, eu
falava, pai, vamos lá visitar ele, que era a época das nossas férias, nós estávamos lá na nossa cidade em Minas. Ele falou, não quero ver o compadre Tito cheio de aparelho entubado, não quero ir lá ver isso não. Aí não quis ir, né? Aí, passadas umas 2 semanas que ele estava internado, na UTI lá, era um domingo, até hoje eu não esqueço disso. Ele tinha almoçado, tinha ido dar aquela dormidinha depois do almoço domingo. Daqui a pouco eu escutei ele falando, opa! Aí fui lá, né, no quarto dele, falei, o que foi, pai? Ele falou, compadre Tito veio aqui e me acordou. Aí eu falei, então pode preparar que ele vai desencarnar, tá? Você não quis ir lá, ele veio aqui despedir. Quem nunca passou por isso, gente? A gente ouve cada história de pessoas que tiveram momentos assim, de que o outro foi despedir. Nossa, é gente de tudo que é religião que nos conta essas histórias. O fulano foi despedir. Nós tivemos mesmo, esse fato foi domingo. Aí, numa terça-feira, domingo, segunda, terça. Terça-feira, o filho mais novo desse meu time telefonou. Ele não era espírita, não. Ele falou, Jane, quero te contar um sonho. Eu não contei para ninguém, porque eu sei que às vezes as pessoas não podem acreditar, mas eu sonhei essa noite, quero contar para você, que eu estava com o meu pai num lugar bonito, era um prédio muito alto, com tudo, parecia que era só vidro. E aí nós chegamos numa janela e olhamos lá embaixo aquele campo verde, lindo, e o meu avô, que era sogro desse meu tio, já tinha desencarnado fazia um tempo, chegou lá naquele campo verde e falou, ô Tito, o que você está fazendo aí que você não veio ainda? Está todo mundo te esperando para a festa e você não vem. Aí, a hora que esse meu primo contou isso aí, eu falei, pode preparar que ele vai embora, ele vai morrer. Isso aí é só um prenúncio. No outro dia ele desencarnou, esse meu tio. Então, quer dizer, todo mundo já passou por experiências assim. Quando foi na época do Covid, nós ouvimos uma senhora contando da filhinha dela. A menininha tinha 4 anos, e ela contando que o pai tinha desencarnado. E ela falou assim, nossa, ele desencarnou jovem, né? Tinha 35 anos. E ela contou assim, ele estava internado na UTI, já fazia quase 40 dias com Covid, e a minha filha sonhou. Ele veio todo iluminado no sonho e dizendo a ela que a amava muito, mas que Deus estava chamando, que ele tinha que voltar para casa, que ele não podia ficar mais aqui na casa da terra, que Deus estava chamando de volta para a morada espiritual, mas que ele a amaria sempre, que era a filhinha dele, que ele cuidaria dela lá, que era para ela acordar e ir lá avisar a mãe. A menininha acordou, foi lá, contou o sonho para a mãe, que ele veio despedir, no outro dia esse pai desencarnou. Então, gente, todo mundo tem experiências assim, nos contam. É que as pessoas às vezes não prestam atenção, passa desapercebido, mas se começarem a prestar atenção, vão enxergar. Tudo isso é o quê? É a imortalidade nos sendo mostrada. Que a vida continua depois da morte, nós precisamos voltar a ter essa crença na alma, porque essa descrença em Deus, numa sociedade materialista que está mais preocupada em adquirir bens materiais do que uma evolução moral, é que está deixando as coisas com essas injúrias e violências que nós estamos vendo, com essa intolerância. Então é preciso voltar à certeza da imortalidade da alma, porque lá no Livro dos Espíritos tem uma questão
que Kardec pergunta se é possível o ser humano ser feliz aqui na Terra, dentro das... Qual a possibilidade? Os espíritos respondem que é possível se tiver a posse do necessário, quer dizer, não está morrendo de fome, tem um teto que o agasalha, que o abriga, tem água, luz, telefone, essas coisas simples que a pessoa pode ter. Então, se tiver a posse do necessário, eles não falam assim, se tiver mais e mais, é se tiver o necessário. Se tiver a crença na imortalidade da alma, essa certeza interior de que a vida continua, e a consciência tranquila, a paz no coração. É isso, gente, são os 3 requisitos para a gente ser feliz. Não é ter cada vez mais. As pessoas estão desesperadas atrás do mais e estão esquecendo de cultivar a beleza do espírito, que somos todos nós, espíritos imortais, e passar isso às crianças. A gente tem na nossa história espírita a presença de muitos anos de Chico Xavier na vida material. Ele morreu bem velhinho, né? Mais de 90. Então, essa semana mesmo foi, dia 2, foi aniversário dele. E quando a gente vê, por exemplo, as pessoas que perdiam seus entes queridos e ficavam desesperadas, chorando, iam procurar o Chico para ver se conseguia alguma mensagem, alguma coisa. Quer dizer, não acreditavam em nada, mas viam atrás do Chico, né? E as cartas que o Chico recebia vinham cheias de como é que a gente fala? Detalhes. Minúcias, né? Minúcias, de nomes de família, que o Chico não sabia, né? Nomes de família, situações que tinham acontecido com as pessoas. Então, a pessoa acreditava, porque colocava nome de amigos, nome de parentes, né? E então a pessoa acreditava. Nós mesmo na Casa Espírita, naquela época a gente tinha uma assistência bem maior, nas quartas-feiras à noite. Agora está voltando, né, Júnior? Graças a Deus. Não, o Covid atrapalhou, a pandemia diminuiu, mas agora está começando de novo. Nós tínhamos uma colega que ela perdeu uma filha e foi no Chico. Foi várias vezes, recebeu várias cartas. No fim, ela fundou uma creche de crianças, porque a filha colocou na carta: mãe, não chora mais. Abraça o filho do alheio, né, que não tem família, abraça esses filhos e a senhora vai estar me abraçando. Então, até tem um livro chamado Entre Duas Vidas, que são um resumo de algumas cartas que o Chico recebeu de mães. E o que a gente gostaria de colocar aqui, principalmente para os espíritas, né, é assim, o começo da carta já fala assim, ó, o menino falando: mamãe, abençoe-me. Abençoe seu filho que ainda sofre, mas sofre porque o sofrimento do seu coração e dos nossos, por minha causa, se represa em mim, como se fora terrivelmente condensado por mecanismos que ainda eu não sei compreender. Deixei o corpo, não foi por vontade. Se pudesse, mamãe, teria ficado. Entretanto, quem de nós pode barrar o curso das leis de Deus? Está escrito, né? É verdade que a senhora e meu pai esperavam tanto do meu curso iniciante de medicina, mas se o futuro não fosse o que aguardávamos, com tanto entusiasmo, impondo-nos dificuldades e tentações para cuja travessia não estivéssemos preparados, não terá sido melhor interromper o trabalho no presente para recomeçá-lo com mais segurança no futuro? Auxilia-me, mãe, não chorem mais. A saudade é uma sombra entre nós. Compartilhamo-la juntos, porque ainda estou muito abatido, sem um entendimento claro, ou tão claro quanto seria de desejar para resolver os meus próprios problemas. Ainda assim, rogo a todos paciência e conformação. Nada de rebeldia ou de queixa.
Somos cristãos e sabemos que Deus nos oferece o melhor. Amanhecer o domingo no derradeiro dia do corpo, sentindo-me alegre e feliz. Quando tomamos o corcel para Araguari, meu coração estava contente e tranquilo. Era o descanso do estudo, a higiene mental. E tudo o que sucedeu após, no fundo, é a vontade do Senhor, amparando-nos. Quando eu senti a pancada na cabeça, não tive tempo para pensar. Foi como se eu dormisse muitas horas sem querer. Ao despertar, a senhora simpática a abençoar-me ao pé de um leito muito limpo, era assim, a vovó Maria Luísa. Nunca poderia supor que a minha situação houvesse mudado tanto, mas aos poucos recebi a explicação acerca de tudo, porque comecei a sentir-me em casa com o sofrimento de todos a sufocar-me. Não me achava no lar da terra, mas o lar da terra me requisitava para fazer-me ver e ouvir quanto se passava com a senhora, com o papai e com nossos. Creia, mãezinha, que a dor dos que ficam, quando demasiada, é um martírio sobre os que partem. Perdoe seu filho, se falo assim. Não tenho outras palavras para adoçar a minha impressão. Conformemo-nos, tudo passa. No mundo estamos na escola. Essa é a verdade. Cada qual em sua lição, e terminada a lição, outros educandários de Deus nos esperam. Peço ao Celso para não pensar que a situação pudesse ser outra. A ele e ao Ricardo os meus pensamentos de gratidão. Deixei a existência do corpo terrestre porque devia ser assim. Entreguemo-nos a Deus em nossa fé, que deve ser viva e sincera. Estou melhorando à medida que escrevo. É um desabafo que vale por desinibição curativa. Orem por mim, mas pensem acerca de nossas saudades com a esperança e a paz regendo os nossos impulsos. Se vocês me ajudarem, creio que vencerei as minhas crises em menor tempo. Estou diante de um mundo novo. Ajudem-me a descobri-lo. Tenho encontrado muitas dedicações, dentre elas a de nosso venerado Frei Raimundo, que será sempre o nosso herói silencioso de caridade espiritual em nossa Uberlândia. Em nome de quantos me amparam, rogo o amparo de todos os meus familiares queridos. Tomo na presença das queridas tia Olentina, Lidormina e Ondina o compromisso de auxiliá-la, mamãe, e ser mais útil a todos. Quanto puderem, estudem os assuntos da alma. São eles os ingredientes capazes de nos trazerem a consolação e a energia pelas quais todos estamos agora profundamente necessitados. Não posso escrever mais. Receba, querida mamãe, com o meu papai e todos os nossos, todo o coração do seu filho, Paulo César. Gente, eu escolhi essa mensagem porque é uma coisa que acontece normalmente com todas as mães que perdem os seus filhos, principalmente quando é assim, né? Ele estava firme, estava bem e de repente, um acidente, né? Num acidente ele sofreu. Aí eles colocam o nome da avó já falecida, colocam o nome de várias pessoas da família que o Chico não ia saber. Na verdade, para o Chico Xavier, ele só põe o nome do que morreu, a data que nasceu é a data que desencarnou, mais nada. Então, e aí vinham essas cartas assim, nessa carta ele está pedindo, pelo amor de Deus, que rezassem por ele, mas não chorassem, né? Então, que ele que ele sentia do lado de lá todo esse sofrimento da família. E é verdade, porque a gente tem afinidade. Saudade nós nunca vamos parar de ter. Isso é verdade. Saudade é para sempre, mas que a gente tenha a alegria de saber que aquele ser querido
ele foi libertado dos sofrimentos da terra e que a vida continua. Enquanto você lia, Silene, recordava um médium que esteve aqui há uns anos atrás, em Cambé, e ele se apresentou, ele é esposo, os dois na psicografia. Faz mais de 10 anos, e os pais ainda estavam encarnados, acho que faz uns 15 anos já. E nós fomos depois conversar com uma das famílias que recebeu uma carta. Era uma família daqui das proximidades de Londrina, que a filha era auxiliar de saúde lá na cidade e tinha desencarnado num acidente de carro também. Aí eu perguntei à família, vocês deram informações para o médium? E eles falaram, não. Eu falei, o que vocês puseram para o médium? Só a data do nascimento, a data que desencarnou e o nome dela. Vocês não deram mais nada? Não. Gente, a mensagem da moça foi impressionante. Ela deu até o número da placa do carro que ela estava dirigindo quando aconteceu o acidente, quase chegando no posto de saúde que ela trabalhava. Até perguntei para o casal, a placa do carro estava certa? Eles falaram, tudo certo. Ela deu os detalhes, que tinha chegado a hora dela partir e que estava tudo previsto, que a família não se culpasse, que não era culpa de ninguém, nem do rapaz que ocasionalmente provocou o acidente em que ela desencarnou. Nós temos aqui rapidinho, já está acabando o nosso tempo? Já acabou? Então, gente, deixa para a próxima, outra ocasião. Uma mensagem da Joana dizendo que eles vivem, como nós também viveremos. Eles se anteciparam na viagem, mas não se afastaram de nós. Nós não os vemos, mas estão conosco. Então, vamos pensar na saudade com amor e ter certeza que vamos reencontrar. Então, a todos um domingo de paz. Eu gostaria só de dar um conselho. Vamos estudar sobre a alma. Não precisa mudar de religião, não, mas vamos estudar um pouquinho. É só ler o Evangelho e analisar o que Jesus ensinou. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Olá, amigos. No nosso encontro de hoje, nós vamos refletir sobre o momento de auxílio espiritual que André Luiz, o Espírito, através da mediunidade de Chico Xavier, nos apresenta no seu livro Ação e Reação, onde vários benfeitores passam-lhes orientações sobre atendimentos, entre eles Aulos, Sânzio, neste momento da nossa reflexão, Silas, em que eles vão atender um caso muito delicado de uma mulher poliana, muito pobre, de uma região miserável, campestre, passando por dificuldades, cuidando de um filhinho idiota, numa situação de expiação profunda, os dois vivendo uma redenção bastante difícil. E André Luiz aprende ali, naquele momento, não só os recursos que podem ser manifestados, mobilizados pela espiritualidade, mas como a prece tem uma importância muito grande na intermediação desse processo. Observemos que esse fato se dá no mundo espiritual em relação ao mundo físico. Então, André Luiz começa a narrar nessa obra que eles estavam naquela região, da Mansão da Paz, que chama, que dá socorro a toda uma região de umbral de sofrimento, sendo orientados pelo benfeitor Silas, quando alguém se aproxima um pouco ofegante, dizendo a Silas: Silas, precisamos de socorro urgente para nossa irmã Poliana. E ele até pergunta por que ela está revoltada, porque ela era uma tutelada da mansão. E Silas sabia que ela estava passando momentos de muita dificuldade com um filhinho disforme, que não tinha condição nenhuma de viver sozinha. E ela, paupérrima, magérrima, pobríssima, não tinha condição de cuidar. Então ele pensou que ela estava desistindo, mas não, ela estava desencarnando. Então o amigo fala: não, Silas, ela não está resistindo. Então ele fala: vamos, que o caso é urgente. E eles imediatamente volitam para ir mais rápido, se apresentam naquela região bastante simples, bastante pobre. André Luiz descreve o ambiente,
um ambiente bastante delicado, né? Onde encontra a mulher com o coração já bastante frágil, quase rompendo as coronárias, quase desencarnando, com aquele menininho ali do lado, sem condição absolutamente nenhuma de sobreviver sem o auxílio daquela mulher. E eles estavam ali numa redenção. Então conta André Luiz que Silas, naquele momento, ele olhou, não encontrou nada do ambiente, tal a pobreza, a não ser um velho cântaro com um restinho de água. O que ele fez? Ele foi, magnetizou a água. Observem, gente, que Silas está prestando um socorro como um benfeitor antes da oração. Isso é interessante, porque quando a gente vai buscar o socorro, é bom a gente recordar que nós sempre podemos fazer alguma coisa antes de pedir o socorro. Aqui Silas já vai medicar fluidicamente aquele resto de água que está naquele cântaro velho, e vai na glote da paciente que está deitada naquela região de pobreza e começa a aplicar-lhe passes nessa região para despertar-lhe a sede. Ela, naquela fraqueza do coração, nos seus últimos momentos, ela sente a sede, busca o cântaro, toma, sorve aquela água, se sente um pouco mais fortalecida e se acalma. Ela estava extremamente angustiada. O que? Para problemas cardíacos é pior. Ela sentia que estava desencarnando, ficava angustiada por ver que ia deixar o filho sozinho, piorava o seu estado físico e mais acelerava o processo da ruptura das suas coronárias. Naquele momento, Silas interrompe esse processo e começa a pensar onde iria buscar o socorro. Imediatamente ele comenta: aqui na região não há ninguém com quem nós possamos contar. Então o primeiro socorro que Silas buscaria seria entre os encarnados. Ele mandaria alguém da sua equipe para ir inspirar alguém para vir ali na casa, ver se precisaria de socorro. Assim que trabalha a espiritualidade. Sem a gente perceber, alguém liga para a gente, alguém passa na vida da gente, alguém tem vontade de conversar com a gente e é alguém que está sendo orientado por um benfeitor para nos encaminhar, para nos ajudar. Ali não tinha. Então Silas vai recorrer a uma prece. Olha que interessante a prece de Silas. Ele começa dirigindo-se ao Pai, dizendo assim: Pai de infinita bondade, Tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes a flor sobre a lama do charco, desce, Pai, com passivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância do Teu amor. Nesse momento, Silas está elevando o seu pensamento, porque ele está buscando a sintonia de planos mais elevados. Ele precisa de um auxílio de planos mais elevados. Então ele começa a buscar o Criador, se colocando na condição de submissão. E diz André Luiz aqui na sequência que nesse momento acontece o seguinte: azulinhas cintilações nimbavam-lhe a cabeça durante o início da prece. Então, à medida que ele começa a orar, ele muda o tônus vibratório, ele entra numa nova sintonia, ele emite seu pensamento com uma força que é promovida pela sua emoção, pela sua vontade, pelo seu desejo de ajudar. Tudo isso é o poder da prece. E aí ele começa a interceder por Poliana, porque ela é uma devedora, ela está desencarnando. E em vez de ele pedir que ela desencarne e se livre daquele sofrimento, ele vai pedir ao Pai que dê-lhe força para continuar a luta na Terra, que é ali que ela está se iluminando. É na luta, e não é na desistência da luta, e nem no deixar a luta. Isso é importante a gente compreender. Então ele diz assim: Pai, em particular compadece-te da nossa Poliana. Ela não é mais, Senhor, aquela mulher sequiosa de aventura, de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Então ele começa a pedir novas forças para Poliana, que está em redenção junto do seu filho em débito. Ela não é mais aquela moça vaidosa, Pai, que tripudiava nos tormentos do próximo.
mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando pão, com que deve sustentar o torturado filhinho, de sua dor e nutrir a sua própria vida. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Olha que prece interessante. Ele está pedindo para Deus dar força para continuar sofrendo. Se a gente for analisar de forma singela, seria isso: Pai, dai-me força para continuar meu padecimento. Não, para continuar minha redenção. Ele está pedindo a Deus as forças para que a Poliana continue naquela luta. E ele diz por quê? Ele diz assim: Pai, porque o Cristo nos ensinou que o sofrimento é o roteiro que nos reconduz de volta aos teus braços. Nesse momento, diz André Luiz, nesse instante da obra, que flamas de luz, 4, 5 flamas de luz começam a aparecer em lugares diferentes do espaço, se materializam em forma de espíritos iluminados, já trazendo uma indicação, que trazem diante da enferma que está deitada na relva onde ela havia sido colocada. Ela absorve aquela no corpo espiritual, fora do corpo, que ela tinha sido tirada do seu corpo, ela tinha dormido com aquela água fluida. Ela recebe aquela energia nova trazida por aqueles espíritos superiores, se refaz completamente, seu corpo espiritual se fortalece, a área cardíaca muito mais, ela é levada de volta ao corpo, ela acorda e o corpo recebe aquela medicação e recebe uma nova energia para continuar mais dias de existência aqui na Terra. E diz então Silas para André Luiz e Lário, os que estavam presentes: agora nós buscaremos o socorro nas redondezas para que alguém venha atender essa nossa pobre irmã. Através de uma prece, todo esse socorro foi possível, mudando o tônus mental, buscando o Pai, pedindo auxílio, chegando ao auxílio, entendendo o motivo da prece, sabendo orar, sabendo pelo que orar pelo que é certo. E o certo era pedir as forças para aquela mulher continuar as provas de iluminação para ela e seu abençoado filho. Guardemos essa reflexão hoje. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.